com o Eduardo Lourdes Pires e João Nuno, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, às 21 horas. Motores, a nossa paixão. Ora, muito boa noite e muito bem-vindos. Bem-vindos a Motores, a nossa paixão, episódio número 9. Estamos em direto na Rádio Onda Livre e na Onda Livre TV e também em frequência modulada através das frequências 87.7 e 106 FM. Este é o episódio número 9 do programa Motores, a nossa paixão. A emissão de hoje tem duas partes. Temos uma primeira parte curta de breves notícias do setor automóvel e depois uma segunda parte sobre o comportamento humano ao volante. As pessoas que nos estão a seguir, e espero que sejam muitas, se tiverem interesse em colocar questões sobre este assunto, podem-no fazer através do telemóvel número 935-769-7681. Eu volto a repetir. 935-769-67... Eu hoje não estou bem. 935-769-681. Agora sim. Estava difícil, pá. Comigo está, como sempre, o João Almeida, que é o comentador residente deste programa, e o nosso convidado de hoje, o Dr. Acácio Espírito Santo, psicólogo, a quem eu dou as boas-vindas ao programa Motores e à Rádio Onda Livre. Acácio, muito boa noite. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. E João Almeida, mais uma vez, boa noite. Boa noite. E cá estamos para mais uma hora de emissão. Pelo menos. Pelo menos, não é? Exatamente. Cássio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite também. E bom, vamos... É um tema que tem muito que se lhe diga, não é? Suponho que sim. É um tema interessante, complexo também, porque finalmente tudo que envolve comportamento humano é sempre um bocadinho mais complexo do que aquilo que parece. Se bem que todos nós sabemos já muito sobre comportamento humano e se calhar todos nós também aprendemos muito sobre comportamento humano todos os dias. É evidente que sim. Ora bem, vamos então começar com algumas breves notícias. Eu vou-vos contar uma história que eu li, de um tal Gracinho do Reno, que não consigo confirmar se é verdade ou se é mentira. A ser verdade, digo-vos que é de tirar o chapéu. Na Alemanha, e isto de acordo com o Gracinho do Reno, o governo subiu o preço do combustível. Em apenas uma hora, as pessoas que estavam nas estradas, nas cidades, por simplesmente abandonaram os seus carros nas ruas e avenidas e foram a pé para casa. O resultado disto, 1 milhão de carros abandonados. Segundo a consequência desta iniciativa, baixaram o preço dos combustíveis. Não sei se é verdade, se é mentira, se é uma questão, enfim, um 1º de Abril antecipado, mas a ser verdade, eu tiro o chapéu, porque de facto há aqui uma vontade explícita e manifesta do automobilista de mostrar o seu desacordo com mais um aumento dos combustíveis. Será que nós cá em Portugal faríamos o mesmo? Não sei, tenho algumas dúvidas. Bom, agora notícias mais sérias. De acordo com o Autoportal, o Reino Unido vai ter carros autónomos nas estradas já em 2021. Isto de acordo com o Ministro das Finanças, que disse esta quarta-feira que quando apresentou o Orçamento Geral do Estado, que seria mesmo assim. Esta questão põe problemas, nomeadamente algumas marcas. A Aston Martin já disse que não sabe como é que vai ser a questão da certificação dos automóveis no pós-saída da Comunidade Europeia e que iria equacionar a possibilidade de parar a produção dos seus automóveis. Nós já falámos muitas vezes sobre esta questão dos autónomos, mas não ficamos por aqui. É que a conceituada Volvo acaba de fazer uma parceria com a Uber para dezenas de milhares de carros autónomos que estarão disponíveis entre 2019 e 2021. Mais uma, não é, João? Mais uma. Mais uma. Um dos temas que nós também abordamos aqui com alguma frequência, até pelo impacto que vai ter no futuro, é a questão dos automóveis elétricos. E hoje eu li numa notícia da Top Gear que a Fisker, que é uma empresa americana que se dedica à construção de carros de luxo, de desporto de luxo, começou com os híbridos, o Karma, que de facto é um carro muito bonito,
e que agora quer apresentar o seu modelo elétrico. E então avança com, já pediu inclusivamente a patente, de uma bateria que terá autonomia para 800 km e que poderá ser recarregada em 1 minuto. 1 minuto. Estão a ouvir bem. Isto é uma criação do senhor Henrik Fischer, que é o dono desta empresa, que quer que o seu automóvel, o e-Motion, entre no mercado já em 2023. Eu relembro que este senhor, para quem não sabe, eu também não sabia, ele foi o criador de 2 carros que estão no mercado e que têm umas linhas exuberantes, o BMW Z8 e o Aston Martin, o DB9. O carregamento, Eduardo, Não, sei eles se a não notícia especificam, diz, não se tem especificam alguma isso. ficha específica? Não especificam, só dão as linhas gerais para desta manifestação de intenções feita pelo Sr. Fischer. 1 minuto. 1 minuto de carga é brutal e uma autonomia Para de 800 km é obra. É. Mas aquela empresa americana que me está aqui atravessada, que é a Tesla, apresentou agora um cupê desportivo para a autonomia de 1000 km. Sim, porque tinham os 600 km de À volta autonomia no máximo, disso, não é? no máximo e dependendo do estilo de condução de cada Mas pessoa. precisava de recarregar entre 10 a 12 horas. Não, pode ter o carregamento rápido em determinados postos, que aliás já foram criados em Portugal pela Tesla, em 2 ou 3 pontos de Portugal, postos de carregamento rápido, ultra rápido para os carros deles. Mas enfim. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Um dia eu lhe explicarei porque é que eu minuto. digo que a Tesla me está aqui. Eu imagino. Ora bem, vamos então falar do tema que nos motiva hoje, que é a questão dos acidentes nas estradas e o comportamento humano. É verdade que muitos dos acidentes são provocados por questões inerentes à própria estrada, ao desenho da estrada, às condições do piso, às condições atmosféricas. Muitos desses acidentes são por inépcia do condutor, mas muitos outros, em relação aos quais nós não temos qualquer controle, nem qualquer capacidade de os evitar, são aqueles resultantes do comportamento humano. O fator humano é imprevisível e daí que seja extremamente difícil para um cidadão que vai conduzir o seu carro lidar com uma situação tão imprevista como é um condutor menos responsável com o veículo na mão. Nós temos uma série de fotos sobre estes comportamentos que vos iremos passar, mas primeiro importa nós falarmos aqui de uma coisa. Em 2017, no primeiro semestre, houve 237 mortos nas estradas portuguesas, mais 44 que em igual período do ano anterior, e aumentou o número de feridos graves. E também uma notícia que eu li no Observador. As autoridades fizeram 12.136 testes de alcoolemia positivos e destes 4.834 recusaram valores acima da taxa que foi fixada em 1,2 gramas. Que é quando passa a crime. É crime. Portanto, isto são números verdadeiramente absurdos. E, portanto, importa nós debruçarmos sobre este tema e saber o que é que leva, de facto, as pessoas a tomarem este tipo de comportamentos quando estão a conduzir. Quer dizer, nós vemos, quando vamos na estrada, quando olhamos para o vizinho do lado, às vezes deparamos com expressões faciais e atitudes corporais que nos podem deixar, de certa maneira, preocupados. É verdade, é assim, Acácio. Ora bem, quer dizer, eu acho que a questão do álcool é uma questão seguramente importante. Acho que é transversal a várias atividades e não só ao comportamento em condução. Penso que é tão transversal que eu diria que é cultural. E as mudanças culturais são, como tu sabes, muito lentas a acontecerem. Nós não temos propriamente uma educação muito profícua no sentido de prevenirmos o uso de álcool. Pelo contrário, a nossa cultura aponta e todos nós crescemos a conviver de uma forma extremamente, se quiseres, simples, para não lhe chamar um outro nome, com, também se quiseres, ainda a maior droga
com a qual nos confrontamos todos os dias. E penso que a sensação e a percepção que as pessoas têm do álcool vai conduzi-los muito frequentemente a não adotarem comportamentos prudentes quando conduzem ou quando, enfim, operam máquinas com igual nível de perigosidade ou até superior. E, portanto, penso que é essencialmente uma questão cultural, poderá também ser uma questão educacional. Porque, em boa verdade, também não me consta que nos últimos 30, 40 anos tivesse havido ações de sensibilização, ou, se quiseres, mesmo ações educativas, per si, por excelência, dentro das escolas, ajudando todos os jovens a construírem uma ideia que seria muito mais, enfim, muito mais substantiva acerca de uma droga que é muitíssimo poderosa e, face à qual, como te digo, a grande maioria de nós acha que não, acha que enfim, que é uma bebida social e, portanto, não tem grande importância. Não temos muitas vezes também a percepção de que, com o nível da alcoolemia que estamos, isso pode distorcer tudo, não é? Quer dizer, se nós pensamos que, ok, isto não faz mal, podemos beber, isto não tem impacto nenhum. Repara, se fizéssemos aqui um teste rápido e se encontrássemos 10 pessoas e lhe perguntássemos o que é que acontece quando bebe 2 copos de vinho, não é? Por exemplo, em termos de comportamento, o que é que ganha, o que é que perde, se calhar as 10 pessoas não nos sabiam dar uma resposta condizente com as investigações. E isto é complicado, porque se calhar não temos nenhum de nós uma representação mental científica do álcool dentro do organismo e daquilo que ele provoca. Claro. Cássio, não sei se poderemos utilizar esta expressão, a psicologia do trânsito. Nomeadamente o homem, a via e o veículo. Não é verdade? Sim. Basicamente, poderemos considerar que são estes os 3 vetores principais, não é? Sim. Em relação àquele que é o mais problemático, é sem dúvida nenhuma o homem. Eu penso que sim. Penso que sim. Aquele que pelo menos é mais complexo, não é? Sim. É o homem. O veículo sem desprimor, enfim, mas o veículo é entendível, porque o veículo funciona num esquema em que o homem não funciona. O veículo funciona num esquema linear causal. Nós sabemos que fizermos uma coisa, vamos provocar uma determinada ação no veículo. Enquanto que o homem não funciona neste esquema. Nós não conseguimos provocar com um estímulo a mesma reação em todos os homens. Pelo contrário, muito potencialmente, com o mesmo estímulo, provocamos reações diferentes. Completamente diferentes, não é? Sim. Cássio, nós podemos tipificar o tipo de comportamentos ao volante? Ou é difícil tipificá-los? Bom, vamos ver. Eu acho que, de todo modo, aquilo que é feito no trabalho das escolas de condução, e o João estará muito mais à vontade do que eu para falar sobre isso, eu acho que, em boa verdade, eles tentam, pelo menos, normalizar um condutor, não é? Ou seja, dotá-lo de um conjunto de aptidões que são normativas, ainda que normativa não significa a mesma coisa que normal. Mas digamos que aquilo que as escolas de condução e todas as escolas fazem é tentarem dar-nos um conjunto de competências que, no mínimo dos mínimos, entre determinados limites, nos tornem absolutamente passíveis de realizarmos uma determinada tarefa ou um determinado ato. Nesse sentido, e se olharmos para um comportamento normativo, esse comportamento começa justamente, eu diria que começava antes, como disse há pouquinho, começa na educação e na cultura para manobrarmos veículos automóveis. Mas depois continuará na aprendizagem de um conjunto de competências que envolve manobrar um determinado veículo, seja ele um motociclo, seja ele um automóvel, ou seja um automóvel pesado, ou um trator agrícola, onde, como ambos sabemos, existem muitos acidentes e aliás, uma das grandes preocupações da Guarda Nacional Republicana são os acidentes rurais, não é? Sem dúvida. Com os tratores. João, quando aparece um jovem para aprender a conduzir, para se habilitar a ter o título de condutor, vocês têm
como é que eu ia dizer, alguma estratégia ou alguma memória de bolso para vos ajudar na definição do caráter da pessoa que está perante vós? Não. A escola de condução, portanto, no primeiro contacto que tem com os candidatos, apenas faz a sua inscrição. Mediante essa inscrição, precisamos, porque assim o entendo o IMT e bem, penso que até peca por escassez nesse campo, mas isso, perdão, é outro assunto e já lá iremos, obriga-nos, independentemente da categoria a que o condutor se está a candidatar, de um documento que atesta as suas capacidades físicas e psíquicas para poder conduzir certo e determinado veículo para o qual ele se está a habilitar a conduzir. Obviamente que depois, com a continuidade da sua estadia na escola de condução, até mesmo ainda só em aulas teóricas, vamos conseguindo perceber do que é que aquele aluno será capaz. Há muitas surpresas, por vezes, outras não. A idade aqui é fundamental. Obviamente que se virmos entrar um candidato com acima dos 50 anos para tirar a carta de condução, sabemos que vamos ter ali um trabalho redobrado. Porquê? Porque, e o doutor pode nos ajudar nesse aspecto, com o avançar da idade, o tempo de reação dos condutores, neste caso diminui, dos indivíduos, não aumenta. O tempo de reação? O tempo de reação aumenta. A reação diminui. Sim, é evidente. Não, eu estava a dizer que o tempo de reação que nós temos para os factos, pronto, não é tão célere quanto isso, não é? Exatamente. Sim, diminui. O tempo De reação aumenta. Exatamente. O tempo de reação é o tempo que o condutor demora desde que vê o obstáculo até que age. Exatamente. Portanto, se a reação é menor, então o tempo para reagir vai aumentar. Porque no indivíduo normal, o tempo de reação deve ser de 1 segundo. Portanto, obviamente que o condutor, se estiver afetado por álcool, substâncias psicotrópicas, e isto são duas coisas que não são compatíveis com a condução, mas temos outras que não podemos, o polícia não vai lá e não pode chegar ali e dizer assim, olha, o senhor vai ser autuado porque está a conduzir hoje e o seu estado emocional é positivo ou negativo e altera o seu comportamento ao volante. Por exemplo. Não é? E falamos em positivos e negativos porquê? Obviamente, e eu dou este exemplo muitas vezes, nós muitas vezes estamos a ver um filme, estamos no cinema a ver um filme, vemos um ator entrar no automóvel, ou uma atriz, a chorar, e pensamos imediatamente, olha, vai ter um acidente, porque está com um aspecto, neste caso, está com agora disse... Tem um aspecto emocional negativo. Mas se for positivo, altera o comportamento do condutor na mesma. Imagine, Eduardo, o que é ir ao volante do seu automóvel, recebe uma chamada e dizem-lhe, Eduardo, ganhaste o Euromilhões. Epá, até chegar ao destino não vai ser igual a condução. Não, de maneira nenhuma. Pois é, com muita pena minha, pois, oxalá que receba esta notícia. Mas isto para dar o exemplo que quer os positivos, quer os negativos vão alterar a condução. E aqui não vamos ser fiscalizados a esse nível. Cabe ao condutor conseguir dominar-se quando está ao volante e conseguir separar águas. Estamos a falar aqui questões de exames psicotécnicos, que são obrigatórios para quem vai tirar o título de condução de determinadas categorias. Condutores de ambulâncias, autocarros escolares, caminhões pesados. Falou-se muito recentemente, no âmbito do PENSE 2000, e foi discutido, 2020, que os cidadãos com 65 anos ou mais, quando, por altura da renovação da carta, terem que fazer exames dessa natureza. Ou pelo menos uma formação. De requalificação. Essa ideia a mim perturba-me um bocado, porque acho que está a haver aqui uma discriminação entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas. Estamos, porventura, não quer dizer que seja a todos, mas a alguns, inibir alguns cidadãos com mais de 65 anos, ou 65 para cima, a poderem ter condicionalismos à sua condução.
Eduardo, eu sou obrigado a discordar um bocadinho com essa observação, porque é assim, não estamos a João, condicioná-los. João, estamos aqui é para isso. Sim, exatamente. A exatamente. discussão nós sabemos, uma, não é? é uma discussão saudável, como é óbvio. Mas não Também estamos quero a... compreender uma coisa, que eu estou a defender um bocado a minha sardinha. Eu percebi. Não é? Pronto. Não estamos a condicioná-los. Estamos, sim, a exigir que ele se requalifique para aquele posto que ele quer continuar a fazer. Ou seja, mas isto é primário. Repare, Eduardo, o Eduardo tirou a carta há quantos anos? Sei lá, pá, eu tinha 20 anos na altura, pá. Há sinais de trânsito que na altura não existiam. E o Eduardo foi perspicaz, consultou, fez uma pesquisa e percebeu o que é que o sinal quer dizer. Há gente que não o faz. Há coisas que vão mudando. Circulação em rotundas, já fizemos um programa aqui para isso. Sim. As pessoas não se atualizam. Não. E isso... E também, de facto, também existe alguma pouca informação por quem de direito. Muito bem. Registrada por quem de direito. Isso também há, isso também é verdade. Agora, Muito nem bem. é sempre que se apanha um agente da autoridade como eu apanhei a entrada de Bragança. Sim. Que eu passei mal a rotunda, passei como se passava antigamente, ele vinha atrás de mim e eu, meio da rotunda, virei-me para o Zé Madeira e disse, olha, já estou feito ao bife, que a autoridade vai-me mandar parar. E, de facto, ele mandou-me parar, passámos a rotunda, mandou-me parar, chegou-se a pé de mim e disse-me que ele tinha cometido uma infração. Eu disse, eu sei. E diz-me ele com um ar muito calmo, muito sereno, muito educado, um homem muito polido. Disse, olha, então vai tomar atenção que daqui para a frente as rotundas passam-se assim, isto está direito a uma coima e uma multa, é uma infração, portanto tem que ter cuidado. E agora faça favor de seguir viagem e não se esqueça disso que eu lhe disse. É este tipo de atitudes que nós devemos louvar nos agentes de autoridade. Sem dúvida. Porquê? Porque, está bem, nós ouvimos na rádio, ouvimos na televisão, alterou a lei da passagem das rotundas. Mas entrou e não ficou. Isso é prevenção, Eduardo. Eu sei que é prevenção. Isso é realmente Exatamente. uma das tarefas do agente de autoridade. Exato. Porque nós nem sempre prestamos atenção àquilo que estamos a ouvir na rádio ou na televisão. Sem dúvida. Não é? Portanto, devia haver um esforço. O Cássio há bocado falou na questão do ensino da condução e que há pouco... Antes disso até. Sim. Antes disso. Não sei se o João está recordado, aqui há tempos eu falei aqui numa notícia de uma ação levada a efeito pelo Automóvel Clube de Portugal. Criou uma escola de condução em parceria com a Câmara de Matosinhos para lhes ensinar o ABC da condução. Uma escola de condução infantil. Infantil. Sim, fantástico. Infantil. Eu acho que esse tipo de iniciativas deviam ser espalhadas por todo o país. Eu defendo essa teoria, Eduardo, como sabes, já tivemos a oportunidade de dizer isso noutras emissões. Doutor, na Alemanha, há 35 anos atrás, eu, na primeira classe, tinha educação rodoviária. Estamos a falar de há 35 anos atrás. Isso retrata tudo, E isto, não é? exatamente, isto, e eu digo sempre isto influencia a condução automóvel não só naquela criança que um dia há de ser adolescente e jovem, e por sua vez condutor, como também nos pais dele. Se um miúdo, 6, 7, 8 anos, sabe o que é um stop, sabe que o peão na passagem para peões tem prioridade e vê o pai, a mãe, o tio, o avô a não o fazer, ele no banco de trás vai dizer: pai, não paraste no stop. Avô, não deixaste passar o peão na passagem para peões. O pai, o avô, o tio, tantas vezes vão ouvir que um dia vão acabar por ceder, cumprir o código da estrada para satisfazer a vontade da pessoa que está atrás, que é familiar, e é o pequeno deles, não é? E, por sua vez, vai fazê-lo acordar para a realidade do cumprimento do Código da Estrada. E isto há 35 anos passava-se, por exemplo, na Alemanha. Sim, fantástico. Então o João era uma criança. Tinha 6 anos na altura. O João está a falar isso. Isso também me lembra uma notícia que eu dei aqui no programa Motores, a criação de um jogo que foi salvo erro, foi num país de leste, na Roménia, que teve um prémio europeu e foi patrocinado pela Federação Internacional do Automóvel, que é um jogo que a criança tem no seu tablet. O tablet tem uma ligação de GPS
E ele, para ganhar o jogo, tem que cumprir um determinado número de regras. Por exemplo, se ele acelera, se o pai acelera demais, se passa, por exemplo, dos limites de velocidade, naquele momento, naquela estrada, tem um alerta a dizer que está a andar depressa demais, tem que diminuir porque senão perde o jogo. E pá, qual é a criança que gosta de perder um jogo? Não é fácil. Não é fácil, não é? Não. Vamos voltar outra vez a este tema da condução. Eu liguei, temos uma coisa que me deixou a pensar muito. Eles até utilizaram uma expressão inglesa, road rage, a fúria no trânsito. Hoje em dia é preocupante nós vermos estas situações na estrada, porque cada vez vemos e lemos e ouvimos relatos de comportamentos furiosos por parte de condutores. Como é que nós podemos explicar isto? Bom, se me permitisse, ainda um pouquinho atrás à questão dos exames psicotécnicos, é a questão dos mais 65 ou dos menos 18, Sim. ou até dos mais 18 e mais 65. Muitas vezes discutimos e conversamos sobre a importância dos exames psicotécnicos. Eu acho que em Portugal a criação e a obrigação dos exames psicotécnicos enfermou de há muitos anos atrás de um mal. Foi mais tratado como um negócio do que propriamente como um exame propriamente dito. E quando se tratam as coisas como negócios, não é a mesma coisa de tratarmos as coisas como exames, que obviamente vão ser pagos e são a prestação de um serviço. E quando digo isso, eu queria chamar a atenção, particularmente quem nos acompanha, de que os exames que são feitos e que são traduzidos de uma forma algo simplista como psicotécnicos são exames altamente complexos e que traduzem somente aquilo que é a funcionalidade normal do cérebro humano. Quando nós estamos a fazer um exame psicotécnico, vamos ver o que é que vamos avaliar. Vamos avaliar tempos de reação, vamos avaliar a capacidade de resposta em multitarefa, que envolve a capacidade do cérebro receber múltiplos estímulos e ordenar, ou seja, executar ordens motoras, quer com os membros superiores, quer com os membros inferiores. Vamos avaliar a atenção e concentração, vamos avaliar a inteligência, vamos avaliar a coordenação bimanual, ou seja, a capacidade que temos para coordenar movimentos de forma sensível com as duas mãos. No fim destes exames, quando eles são feitos de forma sensata e sensível, nós podemos dizer à pessoa que foi fazer o exame se ele está ou não está neuropsicologicamente saudável. E esta é a diferença entre fazer exames psicológicos e fazer aquilo que me custa que lhe chame exames psicotécnicos. Isto não é um exame psicotécnico. O exame psicotécnico era fazer um teste de papel e lápis, antigamente, não era, João? Se fazia uma série de testes de papel e lápis, ok, isso seriam exames psicotécnicos. Sim. Mais digo, só uma bateria em Portugal que está homologada para fazer exames psicológicos a este nível. E o João tem conhecimento disso, como a maioria das pessoas que trabalham nestas áreas têm consciência. Depois há outras baterias que não têm essa homologação europeia. A bateria com a qual, por exemplo, eu trabalho, e trabalho muito também em parceria com o João nesse sentido, é uma bateria que é homologada na Europa e no mundo inteiro para fazer exames não só a condutores rodoviários, mas também ferroviários e pilotos. Portanto, aviação, não só civil, mas também a aviação profissional e, portanto, de linhas aéreas. E é muito engraçado, quando falamos de mais 65, eu às vezes digo ao João, eu acho fantástico como é que uma pessoa de 75 anos chega lá e bate os percentis dos tempos de reação e da coordenação e também acho giro como é que muitas vezes gente com 18 e 19 anos não consegue bater esses percentis, não é? E, portanto, não consegue chegar perto dos percentis que são típicos de alguém que tem já bastante idade. O que eu quero dizer com isto é que a saúde e a doença são linhas, a saúde e a doença está num contínuo, nós somos mais ou menos saudáveis e mais ou menos doentes em qualquer momento da nossa vida e, portanto, é natural que em muitos momentos não consigamos ter estes índices, quer de atenção, quer de capacidade de coordenação, tempos de resposta, etc., tão elevados quanto isso. Por isso mesmo,
quando se testa e quando se faz estas avaliações, há limites, há tempos relativamente, ou valores relativamente normativos, e depois há desvios padrões que são padronizados em função da idade e do nível de escolaridade do sujeito, o que significa que quando os exames são feitos, eles são feitos e lidos por relação a uma norma. E é em função dessa norma que nós podemos dizer se está ou não está saudável dentro daquelas condições. Portanto, teoricamente, e mais que avaliamos mais uma área, que é uma área de personalidade, que é a capacidade que nós temos para controlar alguns traços de personalidade, ou se quiseres, para os gerirmos. E há bocado estamos a falar, estados de humor ou estados de alma, estamos tristes, estamos fantasticamente apaixonados, estamos super felizes, estamos eufóricos. Há uma coisinha que nós avaliamos, há um determinado indicador nos testes, que são testes muito simples, aí sim, de avaliação de fatores de personalidade relacionados com a condução, que, por exemplo, esse fator é a estabilidade psíquica. Nós também temos valores normativos e sabemos que aquela pessoa consegue gerir as suas emoções e, portanto, não perturbar a sua condução. Nesses vossos parâmetros, há algum que vos diga que o condutor A ou o condutor B pode ser um potencial suicida ao volante? Os testes que estão relacionados com a avaliação da personalidade do condutor dão-nos indicadores de que há traços que saem fora dos valores normais e, portanto, quando isso acontece, ou reavaliamos e, portanto, com outro tipo de avaliação, porque, vamos lá ver, a avaliação psicológica para quem vai tirar uma carta de condução, por exemplo, para quem o médico diz, no caso da categoria B, o médico pode dizer, ainda a legislação assim o prevê até agora em Portugal, pode dizer assim, não, este jovem, tem algumas dúvidas, só vai tirar a carta de condução se fizer a avaliação psicológica prévia. E, portanto, muitas vezes acontece isso e vão fazer a avaliação psicológica. Não é muitas vezes, é raro isto acontecer. Sim, muito raro. Por aqui, mas ou até mesmo condutores que, dependentemente das infrações que cometem, é pedido pelo IMT uma avaliação psicológica. Sim. Já agora, doutor, que há países europeus que obrigam a esse exame para a obtenção da categoria B ou A. Por exemplo, Espanha obriga a fazer o exame psicotécnico, seja qual for a categoria. Portugal não, só para o grupo 2. Eu concordo com o doutor, deveria ser para toda a gente. Sem dúvida. Aliás, vem a talho de foice. Repara, nós fazemos coisas interessantes. Nós levamos o nosso filho, quando ele nasce, para o infantário, ele faz o infantário, temos o feedback das educadoras que normalmente nos alerta para uma outra situação que possa estar ali a ocorrer, vai para a escola e é capaz de andar na escola 1, 2, 3, 4, 5 anos, com grandes dificuldades, por exemplo, de atenção, que é um dos fatores que nós avaliamos depois, quando alguém quer tirar uma carta profissional ou de pesados, mas estamos a ser realistas, ou no mínimo, não estamos a pensar bem as coisas. Porquê é que avaliamos a atenção num condutor de pesados e não avaliamos a atenção num condutor de ligeiros ou de motociclos? Claro. Não faz sentido nenhum. Não. Os espanhóis são muito mais sensatos do que nós. Para um jovem é fundamental, mas a curva de impulsividade, que é só um dos traços de personalidade, cresce exponencialmente a partir dos 16 e vai crescendo até à década dos 20, e quando se aproxima da década dos 30 começa a descer, fazendo uma curva em U invertido. Ora, a impulsividade, aquilo que os ingleses e os americanos chamam de sensation seeking, a procura de sensações novas, são traços relativamente exponenciados nestas faixas etárias. Ora, justamente quando tiramos a carta de condução. Exatamente. Reparem. Ora, não avaliando isto previamente e não fazendo aqui uma ação muitas vezes pedagógica ou até terapêutica, não podemos prevenir aquilo que tu estavas a falar. Como é que se vai lidar depois com a fúria ao volante? Bom, muitas das pessoas que tiraram a carta de condução nunca foram sensibilizadas sequer para a possibilidade de terem condições que nascem com eles, ou seja, os traços de personalidade são herdados geneticamente, nascem connosco, são traços relativamente estáveis, ou seja, não vão mudar muito.
ao longo da vida, mas são passíveis de serem intervencionados e, portanto, em determinados limites, nós conseguimos ajudar a pessoa a controlar aquilo que pode ser extremamente perigoso no exercício de algumas atividades, por exemplo, conduzir. Comparativamente, por oposição ao estado depressivo, temos o outro. O estado eufórico. O estado eufórico. Ou maníaco, se assim quiseres. Exatamente. Não é? É líbido de estar ao volante, o automóvel, a velocidade, tudo isto é muito mais presente na camada jovem do que na camada... A partir dos 35 anos baixa exponencialmente, sim. Portanto, são estas particularidades dos jovens que é preciso ter em conta quando... Mas não só. E não só. Mas não só. Se tivermos uma pessoa com uma perturbação explosiva intermitente, por exemplo, sim, que é uma perturbação de funcionamento relativamente grave, de um momento para o outro, este indivíduo desencadeia uma reação explosiva. E, portanto, qualquer um de nós pode ser objeto de uma reação deste tipo, ou em trânsito, dizemos, epá, e tal, o apitamos, e o próprio apitar, o indivíduo sai fora do carro e agride o outro condutor do outro lado, quer dizer. Ora, esta pessoa, não é? Provavelmente vamos a tribunal e ninguém vai pôr em causa se ele vai continuar a conduzir ou não. A sanidade mental dele, não? Não é? Ainda por cima, se associarmos a isto, que estas perturbações se desencadeiam com muito mais facilidade. As perturbações não. O comportamento explosivo se desencadeia na sequência do uso de álcool ou drogas, então temos aí um cocktail absolutamente fantástico. Molotov mesmo. Está lá. Desculpa. E é verdade que depois temos as consequências no que os números dizem, não é? Gravíssimas. Que são as vítimas. Nós temos um pequenino vídeo para passar, e eu vou pedir à Regi que me diga quando é que tem esse vídeo disponível, que é uma sensibilização para as vítimas na estrada. Foi um vídeo que eu recebi por mail, foi produzido pelo governo australiano, pelas entidades rodoviárias australianas, para a sensibilização das mortes na estrada. Eu digo sinceramente que eu fiquei muito sensibilizado pela maneira como o filme foi apresentado. Seguramente que haverá muitos mais, com outros temas, mas este tem algo. Por exemplo, eu não sei explicar, não sei, mas mexeu comigo. Dependerá da sensibilidade de cada um, mas comigo mexeu. Então eu pedia à Regi o favor de passar então esse pequenino vídeo sobre a sensibilização das pessoas para os acidentes na estrada. So last year, 252 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Portanto, isto é um pequenino vídeo que é muito curto, tem 1 minuto, mas que tem uma carga emotiva tremenda. Nós não podemos olhar para as vítimas da estrada e quando nós falamos deste assunto e dizer o número aceitável é X, Y, Z. Não. O número aceitável de vítimas na estrada terá que ser 0, forçosamente. É para aí que temos que caminhar, não é? Eduardo, os instrutores fazem a reciclagem para a revalidação da licença de instrução de 5 em 5 anos. O primeiro dia dos cursos de reaquisição de conhecimentos é precisamente haver vídeos destes e precisamente a focarmos o 0 na nossa frente. O 0. Porque o 0 é que é importante. Claro. Tudo o resto são números,
Perdão, e esses números só são números vistos estatisticamente, porque depois vai depender esse número como toca a cada um de nós, como é óbvio. O 0 seria o aceitável e aquilo que toda a gente quereria. Infelizmente isso não acontece, como é óbvio. Claro. São máquinas, não é? Exatamente. Comportamento humano, tem causa, imprevisibilidade do condutor, por aí fora. Mas é um vídeo muito bom que realmente mexe com as pessoas, como é óbvio. Pois, este tema, nós tínhamos aqui pano para mangas, não é acaso? Sim, seguramente. 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 Estaríamos aqui até amanhã de manhã a conversar sobre este tema. Se nos trouxerem o pequeno almoço, continuamos. Exatamente. Eventualmente. Não, eu acho que isto para uma primeira abordagem ao tema, pronto, ok. Mas acho que, e se o Acácio estiver com disponibilidade para nos aturar, poderíamos combinar uma emissão mais para diante, no próximo ano, sobre algum tema específico relativo a estas questões que nós falámos aqui hoje. Achas boa ideia, Cássio? Sim, claro. Eu queria colocar uma questão ao doutor. Só uma? Ou várias, mas queria começar com uma que temos observado isso constantemente na nossa sociedade. Há autores de livros de Código da Estrada que já falam nisso com muita assiduidade. Ou seja, o álcool e a condução são incompatíveis, como é óbvio. O álcool, como dizia a doutora muito bem logo no início, é uma questão social e cultural. Nós víamos até há bem pouco tempo a condução com álcool, com TAS positivo, normalmente em condutores de género masculino. Esse número, por incrível que pareça, diminuiu drasticamente e aumentou drasticamente no género feminino nos últimos 5 anos. Porquê? Porque tudo se alterou relativamente à diferenciação entre os dois sexos nos últimos 20 anos. Quer dizer, reparem, quando nós olhamos para uma menina hoje, não olhamos com o mesmo papel que olhávamos há 20 anos atrás. Exatamente. As coisas mudaram, há uma progressiva, aliás, eu acho que o desenvolvimento humano vai progressivamente caminhar para uma indiferenciação de papéis. Já temos muitos jovens do sexo masculino a ficar em casa a tratar dos seus filhos e a esposa a trabalhar. Há 30, 40 anos atrás isso era absolutamente impensável. Temos muita gente que vai fazer compras ao supermercado do sexo masculino e, portanto, há 40 anos era impensável. Eu estou a perceber, mas eu só queria fazer aqui uma parte com um certo ar de jocoso a propósito do género. É que hoje a diversificidade do género é tanta que outro dia um deputado do Parlamento Europeu demorou não sei quantos minutos a saudar o género masculino, feminino, não sei o quê. Quer dizer, isto é perfeitamente incrível. Quer dizer, há 2 géneros, é masculino e feminino. Mas ele enumerou centenas. Ou dezenas, sim, vá. Pois, aí entramos numa outra dinâmica, que é a dinâmica das identidades, não é? Bom, mas, voltando aqui à questão do João, as meninas, obviamente que adotaram hábitos e comportamentos que são típicas do ser humano, não são típicas do sexo masculino. Elas eram típicas do sexo masculino porque culturalmente era permitido, entre aspas, ao sexo masculino e, portanto, para as meninas era transgressivo fazerem algumas coisas. Hoje não é transgressivo, não era crime, não deixava de ser crime. Claro. Reparem, digo muitas vezes que quando nós tínhamos 12, 13 anos, transgressivo era pegarmos num cigarro, não é? Passado uns anos, transgressivo já não era para pegar num cigarro, era fumar uma pasta de erva ou de AX, não é? Mas nunca foi transgressivo bebermos um copo de vinho do Porto. Portanto, a questão do álcool começa aí, não é? Quer dizer, é transgressivo fumar um cigarro, é transgressivo passar, claro, experimentar drogas, é transgressivo, ainda hoje é transgressivo, mas continua a não ser transgressivo, apesar de a lei prever que não, enfim, que os bares não podem vender bebidas alcoólicas a jovens com menos de 16 anos, etc, etc, etc. Mas toda a gente sabe que os jovens com menos de 16 anos já consomem álcool. Claro. E, portanto, mais uma vez eu penso que isto é uma questão educativa e cultural, que tem que começar cedo,
cedo numa abordagem um pouquinho diferente e não pela negativa. Eu não sou adepto da abordagem pela negativa. Eu sou adepto da abordagem deste vídeo. Sim. Esta não é uma abordagem pela negativa. Não. Esta é uma abordagem pela positiva. É uma abordagem emocional. Positivamente emocional. O que eu não quero é que a minha família tenha um acidente e, portanto, eu não quero que eles morram. E, portanto, isso tocou-me e, portanto, eu vou mobilizar para conduzir cada vez melhor. Não é? E, portanto, se a abordagem educativa for sensibilizar os nossos jovens para sermos progressivamente mais eficazes dentro do nosso comportamento e dentro de determinados limites, provavelmente vamos ter muito êxito. Se aos nossos jovens lhe acenarmos sempre com um martelo negro por beberem, por fumarem, por deixarem de fazer ou fazerem determinadas coisas, eu penso que continuamos a ter grandes dificuldades em passar uma mensagem e, portanto, em fazermos alguma prevenção. Por isso também sou muito mais adepto da promoção de coisas do que da prevenção de coisas. E em Portugal tem-se apostado imensamente na prevenção de coisas e pouquíssimo na promoção de coisas. E, portanto, a promoção da saúde é, em si mesmo, promover estes vetores todos. Exatamente. Também uma educação rodoviária, também uma educação emocional. Eu digo muitas vezes, em consulta, e não só, nunca ninguém nos ensinou a namorar. E namorar é uma coisa super difícil. Gerir as emoções de uma relação íntima é super difícil. Exatamente. Nunca ninguém sequer nos deu umas dicas. É fácil entrarmos em crise emocional quando as coisas correm menos bem, porque nós não temos onde nos agarrar. Não, porque nós normalmente não vamos perguntar a quem está mais próximo, que é o pai ou a mãe, como é que agimos nesse capítulo. E mesmo que o façamos, eles próprios não tiveram educação íntima. Exatamente. E fogem com portanto, sem educação íntima, vamos ter uma série de problemas. E temos uma série de problemas em termos emocionais. E muitas vezes, o João tem razão, quando há bocado dizia, ok, às vezes saímos de uma discussão relativamente complicada, bebemos 3 ou 4 copos, porque o álcool, de facto, tem um efeito ansiolítico e muitas vezes as pessoas não sabem isso. Exatamente. E, portanto, as pessoas sabem que se sentem bem com ele. E sente-se bem porquê? Porque diminui a ansiedade. Diminuindo a ansiedade, diminui o desconforto. Exatamente. O meu problema não desapareceu, nem ele teve solução, mas eu fiquei mais confortável. E pego no carro e se calhar diminui bem os meus tempos de reação, bem os meus tempos de resposta, e quando vou dar por ela, não consigo fugir de uma barreira, de um obstáculo, e tenho um acidente grave. Mas o álcool e as drogas, doutor, ainda hoje são vistos como um ponto de autoafirmação nos jovens? Eventualmente também, mas nem por isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas começam a exercitar esses comportamentos de uma forma muito naif, muito ingênua, muito... não quer experimentar cerveja, experimenta. Sim, é uma questão social, é verdade. O álcool é uma droga social, como outras, o tabaco é uma droga social também, o café também é uma droga social. E a gente vai experimentando, porque aquilo aparece tão facilmente ao pé de nós que não sei se é por uma questão de afirmação, particularmente nos tempos de hoje, porque os jovens hoje têm muitas oportunidades de afirmação. Exatamente, mas há uma coisa que eu vou observando ao longo da minha experiência como instrutor, que nunca é abordada por nenhum autor, nem nunca é falada, que é o seguinte: eu nunca vi, ainda estou para ver o primeiro caso, um indivíduo que tira a carta de condução que nunca tenha bebido álcool, ou seja, nunca se embebedou, a ser apanhado a conduzir com álcool. Já todos aqueles jovens que, por norma, sexta-feira é para sair, sábado é para apanhar uma piela e tal, apanham, não é? Beberam demais e inconscientemente estão a conduzir. Ou seja, há realmente uma formação naquele indivíduo, uma informação naquele indivíduo que nunca bebeu até tirar a carta de condução, que quando bebe, depois de a ter, ele não vai conduzir. Não é aliciado a transgredir. Já aquele que o faz, não esporadicamente, mas com alguma regularidade, vai acabar por conduzir inconscientemente, provavelmente sem se aperceber que está alcoolizado. Eu não sei bem. Eu compreendo que essa observação seja
seja frequente e o João tem seguramente muita experiência na observação de jovens a quem deu formação e depois vai também percebendo as histórias deles à medida que vão, enfim, contactando consigo. Mas eu não sei se é muito bem assim, sinceramente. Eu acho que haverá nos dois grupos. Sim, há exceções. Sim, nos dois grupos haverá uma parte substantiva que pratica um comportamento transgressivo e uma parte substantiva que não pratica um comportamento transgressivo, porque me parece que, independentemente da pessoa nunca ter bebido ou já ter bebido, continuamos um bocadinho com o mesmo problema. A questão é o que é o álcool, o que é que ele provoca e se eu estou ou não estou preparado para inibir o meu próprio comportamento quando eu já sinto que há uma alteração desse comportamento. Exatamente. Ora bem, a maior parte de nós não está preparado para inibir esse comportamento em circunstância nenhuma. Nenhuma. Quando conversamos, quando falamos, quando discutimos, quando continuamos a beber, quando paramos de beber, etc. Nós vamos por ali e vamos vagueando, não é? Observe-se o nosso hábito de bebida social. Se estivermos os três a conversar com um copo de whisky, e se formos os três fumadores, o mais certo é que a gente não beba só um copo de whisky e não fume só um cigarro. E o mais certo também é que só quando o efeito do álcool começa a ser bastante penalizador, ou seja, já entrar na curva descendente, já não na euforia, mas entrar no percurso depressor, é que nós começamos a dizer, pá, se calhar é melhor começarmos a beber. Exatamente. Ora bem, a maior parte dos jovens, João, desculpe, não conduz na fase depressora do álcool. Exatamente. Ou seja, na fase em que o álcool nos leva ao coma, ok? Não de depressor no sentido de tristeza, deprimir o sistema nervoso, perder capacidade de reação e capacidade cardiorrespiratória. A grande maioria dos jovens não. A grande maioria dos jovens parece conduzir na fase eufórica do álcool. Exatamente. Que é nesse momento quando nós lhe dizemos, dá-me a chave, ele, quê? Não estou bêbado. Claro. Eu mostro. Eu já demonstro. É aí a parte mais perigosa. Pá, porque na fase depressora eu acho que... Eu costumo dizer, doutor, que nessa fase, se eles conseguirem dar o carro e abrir a porta, são capazes de adormecer ao volante antes de o pôr a trabalhar. Mas o melhor Costumo dizer isso. é nem sequer entrarem, não é? Pois, Sim, se for para dormir, tudo bem. O mais certo é que o carro não arranque dali por muitos metros. Agora, a fase eufórica é de veras a mais preocupante e a mais perigosa. Exato. Mas com toda esta nova tecnologia, os sensores de alcoolemia dentro dos carros vão ser instalados, já vai inibir. O que é um aspecto bem interessante. É. Porque é um aspecto preventivo. Inclusivamente, por exemplo, a Nissan, só o tocar no travão de mão, os sensores que têm dizem através do suor da mão se ele está ou não capacitado para conduzir. E se não estiver, não dá sequer um motor de arranque. Sim, foram feitos uma série de testes. Sim, eu penso que o recheio de drogas vai ser igualmente importante. Quer dizer, mas também há aqui uma certa fixação no álcool. Mas não nos podemos esquecer da quantidade de jovens que consomem substâncias psicotrópicas e que influenciam dramaticamente a sua capacidade de condução. Não direi mais. Direi que algumas um pouquinho menos, talvez, e algumas um pouquinho mais, e algumas muito mais até. Mas influenciam, e a questão é que nós não sabemos o que é que 2 ou 3 décimos de segundo vão fazer. Fazem a diferença. Exatamente. Vezes. Faz a diferença. A grande diferença. A questão é essa, quer dizer, seja por consumo de canabinoides, seja por consumo de álcool, epá, em boa verdade, estamos ali com uma alteração da nossa capacidade neuropsicológica no seu todo. Não é só o tempo de reação, é a capacidade de atenção, é a capacidade de reter na memória de curto prazo a informação relevante para poderes planear e executar o teu comportamento. É a capacidade para planear e executar, que é uma coisa muito mais daqui do lobo frontal. E, portanto... De decidir. De decidir. Epá, quando alteramos isso tudo... E a própria recolha de informação fica afetada. Os índices pertinentes e não pertinentes são confundidos. Sim. Isso é afetada a condução, como é óbvio. Sim, eu agora lembrei-me, não tem a ver com condução, mas tem a ver com o vídeo, que é super giro. Há 20 anos atrás, nós fazíamos uma formação sobre SIDA na Sub-Região de Saúde. Quando digo nós, digo em conjunto com o Dr. António Pimentel.
entre outros. E um dos problemas que temos, por falar em comportamento também, ou que tínhamos na altura, ainda temos hoje, é o uso preventivo do preservativo para limitar a transmissão de doenças sexuais. E a gente confrontada sempre com a mesma coisa. O país gasta imenso dinheiro em campanhas de sensibilização para o uso do preservativo. O que é certo é que ninguém usa o preservativo. Ou pouca gente usa o preservativo. Isto naquela altura. Hoje usam mais, mas não assim tanto quanto às vezes pensamos. Ora bem, e nós temos, ok, vamos fazer aqui, vamos envolver as pessoas e vamos fazer aqui um joguinho simples. E vamos pôr toda a gente a pensar, ok, quantas namoradas tiveste? Eu tive 2 e tal. E quantos namorados é que a tua namorada pode ter tido? Sei lá, também 1 ou 2. E quantas namoradas é que o namorado da tua namorada pode ter tido? Ok, não te esqueças, quando estiveres a fazer amor com ela, estás a fazer amor com esta gente toda. E, portanto, a probabilidade... Não é? E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós, se quisermos fazer uma ação de sensibilização para o comportamento em condução, vamos ter que envolver as pessoas nestes processos. Vamos ter que envolver, mas envolver as pessoas com 20, 25, 30, 35, 40, parece-me tarde demais. Isto funciona muito melhor se começarmos a envolver aos 4, 5, 10, 15 e com ações que vão progressivamente aculturando esta pessoa num comportamento e num conjunto de padrões comportamentais que são extremamente importantes para a manutenção da sua saúde e da dos outros. E parece-me isso que é fundamental. Se fizermos por aí, estamos a fazer uma coisa que a Alemanha já fazia há 35 anos, não estamos a fazer nada de muito especial. Doutor, eu acho piada, não acho piada nenhuma, mas lembrei-me agora daqueles pais que usam o sistema de retenção para crianças, que é obrigatório, e quando o filho não quer pôr o cinto ou não se quer sentar no sistema de retenção, a primeira coisa que o pai e que a mãe diz, olha a polícia. Pois. Não é? Isso não é uma boa onda. Exatamente. Não é uma boa Porque não? Olha que se eu travar, tu vais sair daí disparado, furas o para-brisas e cais no alcatrão. Mas ninguém se lembra disso. É sempre o polícia. Pois. Ou seja, então quer isto dizer que se eu andar numa quinta privada não preciso andar com miúdo no sistema de retenção. Sim, Bem, sem dúvida, sem dúvida. É por aí. É por A aí. questão é a pessoa sentir que se protege. Há bocado a questão, novamente, dos exames psicotécnicos. Eu digo muitas vezes às pessoas, o João sabe disso, particularmente a pessoas com alguma idade, quando acabam de realizar o seu exame, eu digo parabéns, está lindamente, e as pessoas ficam a olhar para mim, eu mostro os resultados que obtiveram no computador, mostro-lhes os percentuais, e eles dizem, doutor, isso é mesmo assim? É mesmo assim, são os seus resultados, não são os meus. Claro. E, portanto, está super de parabéns, continuo, se assim for, eles, ficam todos contentes, as pessoas não estão habituadas a perceber que aquilo é como uma análise ao sangue e no fim a gente fica contente quando nos dizem, está tudo bem. Exatamente. Não é? O contrário, quando dizemos que não está bem, às vezes acontece, e é um momento difícil. Comunicar a alguém que, E com o pé do computador, de certeza. Provavelmente temos aí alguns problemazinhos que vamos ter que investigar e vamos ter que orientar para a neurologia e vamos ter que perceber o que é que se está a passar. Então não me diga isso. Que raramente aceita, não é? Difícil de aceitar, porque vão lá, mas é preciso fazer isto tudo. É preciso fazer isto, não é tudo. Uma série de coisas que se põem em causa, não é? Sim, e as pessoas ficam um pouco ali, um pouquinho ansiosas, um pouquinho angustiadas, e é preciso também lidar com este processo, mas no fim, passado uns dias e se calhar às vezes uns meses depois de estudar o quadro, as pessoas passam por mim, por nós e dizem, obrigado, claro. Porque eu não tinha dado por ela e realmente as coisas não estavam nada bem. Não é? As pessoas não tinham notado ainda, se calhar tinham, mas não deram o especial relevo, não quiseram aceitar, e pronto, e renovar a carta de condução, João, ainda é assim um processo, parece que é, ok, chegas lá e assinas uma coisa e está feito, e não é bem isso. Não, porque tem muitas implicações sérias. Sim, mas, Eduardo, sim. Se isto fosse externalizado, ou seja, estes são outros exames, porque isto de passar um atestado de saúde mental e psíquica, ser médico de família a passá-lo, vais-me desculpar. Eu não consigo passar um atestado de saúde física.
Admito que o médico não consiga passar um atestado de sanidade mental e psíquica. Admito que não. Sim. Mas se conseguem, Exatamente. isso será outra. Outra conversa. Serão contas de outro rosário. Eles conseguir Mas conseguem. eu sei que eles não conseguem, que eles dizem-me todos, opá, eu sinto-me mal. Pelo contrário, hoje são cada vez mais prudentes e dizem-me, Cássio, eu não lhe vou passar o atestado sem me trazeres o exame. Mas é obrigatório. Pois. É obrigatório. Eu digo, é engraçado que eu digo isto aos meus clientes, não alunos, clientes, porque estamos na fase de renovação das cartas, ou até mesmo no tal grupo 2. Atenção, já marcou a consulta, cuidado, desmarca, olha, primeiro tem que levar o psicotécnico em mão ao seu médico de família. Oh, então já tenho atestado. Às vezes E depois, por falta de, muitas vezes, até o médico nem sabe que era para pesados. Mas uma coisa é certa, ele tem que lá pôr a categoria CID. Não é? Já me aconteceu, condutores que voltam para trás, marcam outra consulta, porque eu não aceito o atestado médico com data anterior à do psicotécnico. Não aceito. é uma questão de E rigor. todas, aliás, o IMT não deveria aceitar. Só que o IMT também não está sempre a olhar para as datas dos condutores. Agora cai tudo numa plataforma informática, onde eles acedem por o psicotécnico, já tive esse feedback, qualquer dia vai, como o atestado médico, ser eletrónico. Maravilha. Há uma aplicaçãozinha para uma plataforma, é lançado para lá, desmaterializa-se o papel. Exatamente. Esta questão do papel. É tudo igual, mas com uma vantagem, é validade na hora. Hoje os condutores chegam lá, eu introduzo o NIF deles na plataforma e acedo, não como o IMT ao atestado médico, mas sim acedo ao facto de ele ter ou não atestado já no IMT. Claro. Porque só eles é que vão validar, eu não tenho acesso a isso, senão poderia alterar alguma coisa que lá está, e não é esse o objetivo. Agora, é impressionante como é que, condutor a condutor, não se consegue detectar esses erros, doutor. Então, este indivíduo, categoria D, sim senhora, leva 80 vidas na mão dele. É um condutor de pesado de passageiros. Fez um psicotécnico, sim senhor, está aqui o psicólogo que assinou, mas tirou o atestado médico antes do psicotécnico. Como é que pode ser? Então um médico de família, ou outro médico qualquer, afirmou que sim senhor, tem aptidão física e psíquica, como que se ele só foi a posterior ao psicólogo. Não é? Há aí qualquer coisa que não está bem. Não é? Pois é. Sim. Pois é. Pois é. Pois vamos ficar por aqui. Já são 22 horas e 11 minutos quase. Cássio, foi um gosto ter-te aqui neste programa. Espero podermos ter novas oportunidades de conversar contigo sobre estes temas, que são de facto importantes para quem nos ouve, e para quem não nos ouve não sabe aquilo que perde. Ouvirão, porque de facto cada vez é preciso ter mais cuidado quando andamos na estrada, os perigos são cada vez maiores. Os carros andam cada vez mais, mas também são mais seguros, mas a verdade é esta: se algumas coisas nós podemos controlar, o comportamento humano, nós aí não temos mão e, portanto, estamos sujeitos aos estados eufóricos ou depressivos de condutores menos conscientes que andem na estrada. Porventura. Não sei se já viram, Eduardo, mas agora lembrei-me de uma coisa que vi ontem pela primeira vez e ainda não tive a oportunidade de rever. Não sei se já viram, e passo a publicidade, a nova publicidade da Mercedes. Não, ainda não. Também não, doutor. Penso que não. Em que temos um indivíduo com cara de leão. Ainda não viram? Não. Onde ver? Eu Está divinal. quando vejo esses arredo para o lado. Pois, logo vi. Ele não gosta dos nórdicos. Não, mas não é por aí. Tem a ver com comportamento humano ao volante. Sim. Ou seja, é uma cabeça de leão vestido num corpo humano, não é? Que está completamente feroz, agressivo na estrada e que o carro dispõe, que eu ainda não consegui perceber muito bem, quer de luz interior, quer de música ambiente, para quebrar aquela euforia e agressividade ao volante. Isso é um carro muito inteligente. Não é por isso que mas é engraçado. Mas como também já falámos aqui muitas vezes e continuaremos a falar, não faltará muito para nós nem precisarmos de tirar a carta de condução, porque os carros vão ser autónomos,
Portanto, nós basta-nos chamar o carro com o telemóvel, entrar e dizer que vai para o sítio tal e acabou. Não é? Infelizmente, esse é o futuro. Infelizmente, para quem gosta de conduzir. Para quem não gostar de conduzir, deve ser é o paraíso, não é? Sim, É o paraíso. para quem não gosta de conduzir é o paraíso. É o Ainda tivemos, nem sequer falamos sobre isso, que é o prazer de conduzir. Exatamente. E o prazer de conduzir É uma coisa única. é uma coisa fantástica. É. Sim, eu também gosto muito de conduzir. Falta saber qual é o impacto do prazer de conduzir na diminuição ou no aumento do número de acidentes. Ora, um tema muito grande. interessante para uma próxima conversa. Não é? Um tema de veras interessante para uma próxima Sim, conversa. mas foi um prazer também, Eduardo, estar aqui. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. E é um foi um prazer. gosto. É um prazer estar aqui com o João e contigo obrigado, a conversar nós. sobre Prazer assuntos é que nosso. são, Prazer é nosso. que são super giros. E, meus amigos, é assim. Próxima semana, quarta-feira, no programa Ao Sabor do Vento, vamos conversar com o Dr. Paulo Dias, que é o Presidente do Conselho Diretivo do Agrupamento Vertical de Escolas de Macedo de Cavaleiros. E na quinta-feira, dia 30, vamos ter uma emissão extraordinária do programa Motores, a Nossa Paixão. E isto porquê? Porque vai voltar a esta casa, a esta rádio, a esta Onda Livre TV, dois convidados que estiveram comigo faz precisamente no dia 30, 2 anos e 7 meses. E quem foram eles? Dr. Luís Tadeu, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, e Dr. Fernando Taborda, promotor do Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia. E vão estar aqui para uma nova conversa. Já passou muito tempo. E vêm falar sobre o quê? Sobre o 10º aniversário do Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia, que tem um programa super aliciante. Da parte da manhã vai haver a inauguração de 2 novas exposições de miniaturas, uma referente à Fórmula 1, com miniaturas desde 1950 até 2016, e uma segunda exposição alusiva à assistência técnica nos ralis. É uma exposição que tem cerca de 30 diaporamas que nos vão dar uma ideia do que é que se passa numa assistência técnica de um rally. Depois haverá uma pequena cerimónia de entrega de placas comemorativas aos colecionadores e, da parte da tarde, uma tertúlia. O tema é os portugueses na Fórmula 1. E quem são os convidados? Pedro Lamy, recentemente se sagrou mais uma vez campeão do mundo de endurance. Vai estar também Pedro Matos Chaves, que foi por 2 vezes seguidas campeão nacional de rallies e também ele piloto de Fórmula 1. E vai estar Rodrigo Galego. Rodrigo Galego, para muitos é um desconhecido, mas é campeão mundial de Fórmula 1 de históricos, com a chancela da FIA, da Federação Internacional do Desporto Automóvel. E vai estar também nesse painel o biógrafo oficial de Mário Araújo Cabral, mais conhecido por Nisha Cabral. Portanto, esta tertúlia está aberta ao público e vai começar às 15h30 na Biblioteca de Gouveia. Portanto, meus amigos, se não tiverem nada para fazer, no próximo dia 2 de dezembro, vão até Gouveia assistir a esta tertúlia sobre os portugueses na Fórmula 1 e vão seguramente gostar. E depois uma visita ao Museu da Miniatura Automóvel, que nós aqui já falámos tantas vezes, e que inclusivamente demos a nossa colaboração quando o museu teve aqui no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros uma exposição temporária de miniaturas do museu. Foram 3 meses que estiveram aqui no nosso Centro Cultural e que foi uma exposição muito vista e do agrado de toda a gente que por lá passou. Portanto, a mim resta-me marcar então um encontro convosco para a próxima quarta-feira às 21h no programa Ao Sabor do Vento para falarmos de ensino. Até lá, continuação de uma muito boa noite e muito obrigado por estarem aí desse lado e sejam felizes.